falar de direito agora? Vamos, aliás, com um assunto, gente, que é tão importante. Assunto e é um que assunto nos interessa sério, também. Com certeza, gente. Homofobia. Você aí de casa entende o que é homofobia? Sabe desde quando existe essa lei realmente que ela é um crime? Fobia ao sabão em pó. Não, é importante deixar isso claro. Homofobia, quem vai conversar com a gente é a Mônica Monteiro. Gente, só podia ser ela, né? Sim, a diva. Que é querida demais, entende muito do assunto, aliás, de todo o assunto ligado a direito. Quero dar um bom dia primeiro para você. Mônica, bom dia. Bom dia, Bel, tudo bom? Tudo ótimo. E a gente vai falar de um assunto que é sério, né, Mônica? E a gente sabe que nada melhor que você, uma pessoa para realmente ajudar a gente. Vamos entender primeiro com quem está em casa o que é homofobia e desde quando é considerado um crime. Então, Lucas, o assunto é tão sério que o STF, em 2019, embora não tenha nenhuma lei que trate, né, do assunto, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou sem o... não estou me escutando. Estamos ouvindo, tá ótimo. Tá? Então tá jóia. O STF, em 2019, não tem nenhuma lei específica tratando da criminalização da homofobia. E o STF, ele num julgamento, ele equiparou a homofobia com o racismo, porque existe uma lei de racismo, né? Então, o STF, o que ele diz? Aqueles atos discriminatórios previstos na lei de racismo se aplicam também na homofobia. Então, os atos discriminatórios, né, decorrentes aí, feitas contra pessoas homossexuais, também é considerado crime de homofobia. Então, se aplica as regras, as penas que se aplicam para o racismo, se aplica para a homofobia. Isso é tão importante que a homofobia passa a ser um crime inafiançável, né? Inafiançável e imprescritível, ou seja, ele não prescreve. A qualquer tempo, a pessoa que for vítima de homofobia, ela pode denunciar esse crime e o Ministério Público entra com uma ação penal pública, né? Ô, Mônica, qual que é a diferença entre homofobia e injúria? Porque muitas vezes a gente pensa assim, chama o outro de, seu bichinha, já é considerado homofobia, qual que é a diferença? Então, essa diferença, ela é importante, porque a homofobia, né, se a gente for pensar na palavra que vocês estão falando de significado, seria a aversão a pessoas homossexuais. Então, a gente tem que dividir, né, uma coisa é o pensamento, que aí a gente não tem esse poder de mudar o pensamento das pessoas. Então, o que a gente analisa é a prática do ato, né? Então, a injúria seria aquele xingamento, né, a pessoa homossexual, né, como você falou aí. Então, não chega a ser um ato discriminatório, né, de homofobia, que aí se classifica, né, na lei de racismo. O que seria o ato discriminatório? Um atendente de uma loja não atender uma pessoa, né, porque ela é homossexual, não deixar entrar num transporte público, não deixar entrar numa loja, não deixar entrar num restaurante, não deixar entrar no elevador, todo aquele, em relação ao emprego, né, não deixar a pessoa se promover no emprego por conta da sua homossexualidade, não receber, ter diferença de salário, qualquer discriminação no emprego por conta da sua homossexualidade é considerado crime de homofobia e se aplica as mesmas regras de racismo. Agora, o xingamento não, é uma injúria, né? Então é um crime, digamos assim, que é mais brando, né? As penas são menores e depende também, aí o Ministério Público não entra com a ação, depende, né, da vítima entrar com a ação, porque a injúria é aquele crime contra a honra da pessoa, né? Sim, eu acho interessante a gente comentar também que quando foi tudo ser aprovado, teve muito medo em relação a algumas religiões, porque às vezes você vai criminalizar a homofobia e aí algumas religiões falaram assim, mas como que eu vou fazer isso, assado, se eu não concordo com isso? E como que ficou isso, Mônica? Porque a gente sabe que existem religiões que não permitem, não aceitam, não falam que não é algo bacana. Não tem tolerância. Não tem tolerância, ou a tolerância deles é diferente do que a gente entende como tolerância. Como é que ficou isso pensando na lei? Então, o STF, ele tomou esse cuidado, Lucas, porque ele excluiu as igrejas, né, desse entendimento, desse julgamento. Isso quer dizer que quando a igreja
ela se recusa a ter aquele fiel, né, homossexual dentro do seu quadro, ela não está cometendo crime de homofobia, não é um ato considerado discriminatório como crime. Por quê? Porque a Constituição, da mesma forma que ela prevê, né, a igualdade entre as pessoas, né, independente de raça, sexo e religião, ela protege também, né, o direito à crença, também um direito fundamental. Então, fazendo colocando na balança, né, o direito do homossexual e o direito da igreja, resolveu, então, excluir, né, a igreja. Mas a igreja ela não pode incitar movimentos, né, homofóbicos, né, incentivar que haja movimentos homofóbicos, porque isso sim, é um crime que a igreja não pode cometer. Mas dentro do seu quadro, ela pode, né, impor essas regras, porque aí depende, eu acho que a gente tem que encontrar aquela religião, aquela igreja que nos acolhe, né, independente de qualquer coisa. Perfeito. Ô, Mônica, e se a gente presenciar uma situação de homofobia, o que a gente faz? A gente não vai pro pau, né? A gente tem que fazer alguma outra coisa que seja correta. Olha só, primeira coisa, é muito difícil às vezes, né? Porque eu coloquei a diferença da injúria e do crime de homofobia, só que no momento é muito difícil às vezes atos de violência são atos que entram no crime de homofobia. A violência contra o homossexual, né? Por ser homossexual, é crime de homofobia. Mas em algumas situações a gente não consegue nem definir se é injúria ou se foi homofobia. É importante que, primeira coisa, denuncie, vá à delegacia e denuncie. O delegado ele vai fazer uma avaliação, né, do ato, do que aconteceu, para ver no que se enquadra. Mas é bom também, porque às vezes pode acontecer da delegacia não ter aquele preparo para receber esse tipo de crime, como nós temos, né, as delegacias da mulher, que estão preparadas para esse tipo de violência, né, contra a mulher. É importante que a pessoa tenha também o auxílio de um advogado, né, de um criminalista, principalmente, que vai poder orientá-lo para saber qual a medida a tomar. Mas isso tem que ser denunciado. Agora, gente, outra coisa super importante, que independente, né, se é crime de homofobia, se foi o crime de injúria, qualquer dessas situações dá indenização por danos morais, isso na esfera civil, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, bem recentemente, né, um juiz aqui do estado de São Paulo condenou um aplicativo, né, de transporte porque o motorista, né, fez ofensas homofóbicas ao passageiro. A empresa, e não foi nem o motorista que foi condenado, hein, foi a empresa, foi condenada a pagar R$15 mil a esse passageiro de indenização por danos morais. Então, independente do crime, né, essa ofensa aí, né, homofóbica, ela é óbvio, né, que se isso não der danos morais, eu não sei o que pode dar. A gente quis trazer essa pauta com você, primeiro por saber da sua capacidade em comunicar com o nosso telespectador de maneira tão clara esse conhecimento que você tem. E também porque realmente é uma realidade, precisamos todos nos atentar a isso, viu, gente? Todo mundo corre o risco de falar algo que não deve, pode ser injúria, ou infelizmente presenciar também homofobia. Pega o celular na hora que você vê e filma também, gente. Porque essas imagens que a gente pegou aí são imagens de matérias da Band falando sobre esse tema e como as imagens ajudaram também na hora de estudar casos. De estudar o caso, viu? Mônica, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa. Perfeito, viu, meninos? Inclusive, esse caso que eu comentei com vocês foi condenado porque tinha gente filmando toda a situação, tinham testemunhas. Então, isso é muito importante, viu, Lucas? Parabéns. Obrigada, gente. Adorei encontrar vocês. Um beijo, o programa tá lindo. Parabéns. E você deixa mais lindo ainda. Um beijo, Exato. amiga. Um beijo pro Sérgio Porto. Semana que vem a Mônica vai estar aqui com a gente nos estúdios, ao vivo, respondendo as suas perguntas.